O Salmo 91 talvez seja um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. O salmo, inclusive, que é comum encontrarmos em alguns lares a Bíblia aberta neste salmo, acreditando que ele trará proteção ao lar, o que na verdade não deixa de ser um fato. Porém, não adianta eu estar com este salmo aberto se eu não confiar nas palavras que ali estão escritas e não praticar em minha vida. Estaremos então estudando sobre este salmo tão importante, o Salmo 91. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou o presbítero Marcelo e neste momento estamos aqui trabalhando esta lição importante sobre o Salmo 91. A nossa lição fala habitando no esconderijo do Altíssimo, a lição de número 9, que será ministrada no próximo domingo, dia 28. O texto principal: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmo 91, versículo 1. Resumo da lição: Deus é majestoso e glorioso, e suas obras revelam a sua magnificência. Por isso somos chamados a louvá-lo, meditar em seus feitos e bendizê-lo por toda a vida. Então o Salmo 91 trabalha dentro deste resumo, que Deus ele mostra a majestade de Deus, a sua magnificência, e nos chama a estar louvando a Deus por este grande Deus que Ele é e pelo seu poder em nossas vidas, né? Então estaremos trabalhando dentro desse salmo aí. A introdução. Nesta lição estaremos estudando o Salmo 91, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, um salmo de proteção em Deus, fazendo um paralelo com o Salmo 46. Em alguns lares, inclusive, esse salmo está envolvido em um misticismo. Acredita que deixando a Bíblia aberta nele traz proteção para o lar. Alguns estudiosos acreditam que era um salmo contra ataques contra demônios. O Talmud babilônico diz que é um poema contra o mal. Então nós temos aqui algumas características desse salmo. A primeira delas, como eu já falei no início, é que algumas pessoas entendem que esse salmo, ele estando aberto na minha casa, na Bíblia, ali na página desse salmo, ele vai trazer proteção. Isso é um misticismo, porque a Bíblia, se ela não for lida e não for colocada em prática, ela não tem poder algum. O que tem poder é a sua mensagem, não a sua escrita. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Os rabinos, alguns estudiosos, acreditam que este salmo também tinha poder para expulsar os demônios, né? A pessoa usava este salmo para exorcizar, né? E o Talmud babilônico diz que é um poema contra o mal. Então a gente vê de onde se originou então essa ideia de deixar a Bíblia aberta para espantar o mal, porque já era uma coisa que era comum dentro da cultura hebraica. Porém, nós estaremos estudando sobre a importante mensagem que esse salmo nos traz nos dias atuais. Deus, o nosso refúgio e fortaleza. A estrutura do salmo. O salmo é um poema em forma de sabedoria, fazendo parte da leitura sapiencial dos hebreus antigos. Então era considerado um livro de sabedoria. Os salmos não têm título, não podendo identificar o autor e nem a data. Segundo os rabinos, quando o nome do autor não é mencionado, podemos atribuir ao último autor mencionado. Nesse caso, Moisés, que é o último autor mencionado antes do Salmo 91. Então acredita-se que este salmo foi escrito, é um salmo de Moisés, né? A data não sabemos precisamente quando foi escrito. Então é uma dedução de que ele é um salmo de Moisés. Alguns atribuem ele a Davi, né? Mas não se sabe ao certo quem é o autor deste salmo. Essa é a estrutura dele. Segunda lição, o salmo está dividido em 3 grandes partes. Deus como nosso refúgio e fortaleza, experimentando o livramento do Senhor e apegados ao Senhor. Então são a divisão que o comentarista da lição fez do salmo, né? A primeira, estamos falando sobre esse refúgio de Deus, né? A fortaleza e a sua fortaleza, experimentando o livramento do Senhor e apegados ao Senhor. Isto expressa segurança e confiança em Deus. Então é isso que esse salmo trabalha, segurança e confiança em Deus, aquele que é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, aquele que nos guarda debaixo das tuas asas, né? O Deus soberano. O salmo inicia declarando que devemos reconhecer a soberania de Deus. Deus está acima de tudo e de todos. As palavras esconderijo, sombra, onipotente, descansará, são termos que remotam a ideia de segurança em Deus.
O Salmo fortalece a ideia de um Deus que protege os seus, que confiam nele. Então, ele traz essa mensagem, tem algumas palavras importantes, que são palavras-chave do Salmo. A palavra esconderijo, Deus é o nosso esconderijo, né? Então, ele que nos guarda, nos protege, né? Com o povo de Israel, a nuvem de coluna, a coluna de nuvem que existia no deserto, para Israel à noite era luz, era trevas para os inimigos, e de dia era sombra. Então, era a maneira de Deus proteger o povo, né? A sombra e a palavra onipotente, mostrando que ele pode todas as coisas, e sendo ele um Deus onipotente, nós podemos descansar neste poder tão magnífico que é o poder do nosso Deus. São termos que remotam a ideia de segurança, né? Então o Salmo fortalece a ideia de um Deus que protege os que nele confiam. Então, se nós confiamos em Deus, este Salmo nos traz essa ideia de confiança, de que eu posso confiar no Senhor em qualquer situação. Deus está sempre no controle, e tudo o que acontece, diz a Bíblia, contribui para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que buscam pelo seu decreto, né? Refúgio e fortaleza. Para os hebreus, o refúgio era o templo, onde estava o nome de Deus. Isso é constatado, inclusive, em vários salmos. Eu citei aqui alguns, mas tem outros. O Salmo 122, o Salmo 24, né, que mostra que o refúgio para os judeus era onde está o templo, porque no templo do Velho Testamento, Deus estava presente em locais específicos, não como está hoje na igreja, presente no corpo da igreja, presente em nossos corações, né? Mesmo Deus sendo onipresente, ele escolheu lugares para que ele manifestasse ali a sua presença. Então ali era considerado o lugar de refúgio, o lugar de fortaleza, né? Entre outros, os hebreus acreditavam que a segurança e refúgio estava entre os altares da casa de Deus. O Salmo 84, versículo 3, deixa muito claro isso, né? Que eu encontrei, até o pardal encontrou ninho, né? E nós encontramos o refúgio no altar do Senhor. Era uma mentalidade que a teologia hebraica trazia sobre como nos esconder. Então, inclusive, existem alguns fatos, por exemplo, alguns reis que, quando cometeram pecado, eles correram para o templo e agarrou no chifre do altar, porque eles entendiam que, agarrando no chifre do altar, eles não poderiam ser mortos diante do altar, eles teriam que ser tirados. Então, sentia que ele também era um lugar de proteção, né? Fortaleza e confiança verdadeira é encontrada nas palavras do salmista, somente em Deus. Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Em Filipenses 4,13. Outro versículo que cita, 2 Coríntios 10:4, nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Então a gente vê aqui que o Paulo, ele está usando, né, essa confiança do Salmo 91, porque a Bíblia fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Paulo fala que eu posso todas as coisas nele, porque ele é a minha fortaleza, ele é o meu refúgio. E ele fala, nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza do inimigo, porque as nossas armas são de um Deus forte, um Deus poderoso. Observa que o Salmo diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente olharás com os teus olhos e verás a derrota dos teus inimigos. Isso fala de Deus nos proteger em meio a batalhas, em meio a lutas. Os inimigos vão cair ao nosso lado, mas nós não seremos atingidos. Por quê? Porque o Senhor é a nossa fortaleza. Essa é a ideia que o Salmo está nos trazendo aqui. Experimentando o livramento do Senhor, livramento dos homens maus e das doenças. Nesta sessão fala de várias promessas de livramento, se confirmando em Deus. Se confirmamos em Deus. A primeira, né, eu citei aqui, destaquei algumas para a gente trabalhar um pouco dentro desses temas aí. É lógico que não estaremos detalhando todas por causa do tempo, mas aqui nós temos laços do passarinheiro, fala de você ficar embaraçado, né? Ele nos livra do embaraço, né? Nos livra do embaraço, que é um laço do passarinheiro, que era algo que era colocado para prender os passarinhos, né? E eles ficavam embaraçados ali. Então o Senhor nos livra, né? No símbolo de inimigos, algo que nos atrapalha caminhar na presença de Deus. Então ele nos livra desse laço, né? Nós ficamos desembaraçados. Nos livra também da peste perniciosa, né?
o espanto noturno, né? Era muito comum na cultura antiga as pessoas terem medo da noite, entendia que os espíritos maus rondavam à noite, né? E também é um horário muito propício para salteadores, ainda mais na época que não existia muita luz, então era muito mais fácil, né? Mas a Bíblia fala que nos livra do espanto noturno e de setas que voam de dia. O que são setas? São aquelas flechas atiradas pelo inimigo, pelo exército. O Senhor nos livra, né, dessas setas que voam de dia, né? Peste que anda na escuridão, né? Repetindo novamente a peste. Mortandade que assola meu dia, nos livra da mortandade. E ainda fala que nós pisaremos o leão e a áspide, ou a serpente, calcarás, eu coloquei ali calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, calcarás. Então, a gente vê aqui que são pelo menos 8 promessas de livramento dentro deste salmo, né? Ainda não coloquei aqui, né, algumas outras, eu coloquei as que eu achei mais importantes, que ainda fala, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Então a gente vê que é um salmo realmente de livramento, é um salmo que quando eu leio ele, se eu colocar em prática, realmente eu estarei sendo protegido pelo Senhor. A Bíblia fala que o Senhor nos coloca debaixo das suas potentes asas, como a galinha que ajunta os pintinhos, né? Jesus falou assim, olha Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os pintinhos seus. Ou seja, Jesus estava falando como Deus, porque Deus é que nos guarda debaixo das suas potentes asas, a sombra do Altíssimo, né? Essa é uma ideia que o Salmo traz sobre proteção. Não só esse Salmo 91, como já citamos aqui, ele faz um paralelo ao Salmo 46, também ao Salmo 23 e a muitos outros salmos de livramento, salmos que nos mostram Deus sempre trabalhando em prol da igreja. Triunfo na batalha. O triunfo na batalha nos dá a certeza de 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Estamos envolvidos todos os dias em batalhas e precisamos estar com Deus, que é o nosso escudo e broquel. O escudo era menor e era usado para combate frente a frente. O broquel era maior e de difícil mobilidade. Os anjos nos guardará para nos livrar. Satanás usou esse versículo para tentar Jesus. Então, o que eu trouxe 3 termos aqui, 3 explicações. A primeira é sobre o escudo e broquel, que fala de 2 tipos de escudo. O broquel também é um escudo, só que o broquel aqui nós temos o escudo, que ele era um pouco menor, que era aquele que o guerreiro usava em batalha de confronto frente a frente, ali com o inimigo. Então era para defender das espadas. O broquel já era um escudo maior, que é aquele grande, que ele cobria toda a pessoa para proteger de setas que voam, né, de flechas que voam, como fala, flechas que voam de dia. Então, são 2 tipos de escudo. O Senhor é o nosso escudo no combate frente a frente e também quando estamos na retaguarda, quando estamos na posição de ataque, mas não estamos em confronto, esse escudo nos protege para não ser pegos desprevenidos. Então ele nos protege quando estamos batalhando e quando estamos no campo de batalha, esperando o inimigo se aproximar para lutar contra ele. Então era uma maneira que os soldados tinham de usar esse tipo de escudo. Eles tinham o escudo pequeno, que era usado no antebraço, né, e uma espada ou outro escudo, e tinha aquele grandão, né, aquele grande que era colocado. Hoje, para você entender melhor, a polícia militar usa um escudo, a tropa de choque, que é aquele grande. Aquilo era como se fosse aquele escudo ali, que que era o broquel, que era o maior, né? Então o Senhor nos guarda tanto no combate, quando estamos aqui sem nos combater, ainda temos um escudo para nos proteger. Foi isso que Satanás falou com Deus. Tu tem colocado um muro cercando Jó, protegendo ele como escudo, né, como broquel, né, protegendo ele, e por isso que ele não blasfema de ti, né, Satanás. E também aqui nós temos uma outra coisa interessante, que quando fala dos anjos nos guardará para nos livrar, foi a mensagem que que Satanás lançou sobre Jesus quando levou no pináculo do templo, assim, lança-te daqui abaixo, porque os teus anjos darão ordem a teu respeito, para que não te tropece em pedra alguma. Ou seja, Deus está sempre dando ao anjo, né, os teus anjos, ordem ao nosso respeito para nos guardar, para nos proteger. Observamos que Daniel estava orando e Deus manda um anjo para falar com Daniel, para revelar para Daniel. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego é lançado na cova, na fornalha de fogo, lá aparece o anjo do Senhor.
Senhor, né, na personificação do próprio Deus ali, como filho dos deuses ali, o anjo do Senhor. E a Bíblia diz ainda que o anjo do Senhor acampa ao redor de que o teme e os livra. Então dará ordem aos anjos a teu respeito. Este versículo foi usado pelo próprio Satanás para tentar persuadir Jesus a desistir do seu ministério, do seu projeto, né? Um olhar mais profundo. Segundo a nossa lição, nem sempre o crente é livre do mal físico nesta terra. Porém, como aconteceu com Jó, a nossa alma pertence a Deus e ninguém pode tocar nela. Paulo diz que a nossa casa terrestre se desfizer, temos uma casa em Deus. Por muito que nos dê a tribulação, o que nos importa é entrar no reino dos céus. Então nós vemos aqui que na visão, na ótica do apóstolo Paulo, ele fala sobre a nossa casa, né, o nosso corpo, né, que é como o invólucro da nossa alma. E ele fala aqui, baseado no Salmo 91, ele é escrito dentro de um contexto judaico, onde existe uma promessa, né, de que Deus livraria as pessoas que fossem obedientes à sua palavra, livraria do mal, dava longevidade. Só que no contexto cristão, nós encontramos muitos casos, inclusive o apóstolo Paulo é um exemplo desse caso, né, de ter passado por muitas tribulações, muitas perseguições. Ele foi chicoteado, teve 5 quarentenas de açoites, foi perseguido por salteadores, pelos da própria pátria, por irmãos. Aí você pensa, então será que o Salmo 91 não cumpriu na vida do apóstolo Paulo? Na verdade, o que Paulo está mostrando é que esse esconderijo do Altíssimo, essa presença, essa fortaleza de Deus em nossa vida, é exatamente o que fez com que ele vencesse todas essas dificuldades. Paulo não conseguiria vencer nenhuma luta se ele não tivesse confiança de que Deus era o seu esconderijo, de que Deus era a sua fortaleza. Por isso ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, é um exemplo a ser seguido a vida do apóstolo Paulo, nos mostrando que a tribulação não pode nos parar, a tribulação não é o nosso fim, entendeu? Muitas vezes a tribulação é para nos dar experiência, porém, precisamos entender que o Senhor continua sendo a nossa fortaleza, Ele passa conosco no vale se for necessário, mas é importante entender que Deus está sempre no controle de todas as coisas, e é isso que o Paulo fala. Ele fala, ainda que eu venha cair, ainda que eu venha morrer, quando ele fala desfizer a casa terrestre, está falando do seu corpo. Ele fala assim, temos uma morada com Deus, ou seja, a promessa continua de pé, né? Mesmo que o contexto seja outro em relação ao Salmo, né? Apegados ao Senhor, tempo de se apegar a Deus. No versículo 14 fala do amor do justo a Deus. Diante disso, Deus promete o livrar e guardar em um alto retiro. Aqui aprendemos que o livramento vem a partir de nossa busca a Deus. Precisamos exercitar a nossa fé em Deus, confiando que jamais Deus perde o controle, né? Como diz Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? É inesgotável a fonte de conhecimento quando se trata de conhecer a Deus. Jamais vamos conhecer a Deus na sua integridade e totalidade. Porém, esse conhecer que o profeta fala é no fato de eu conhecer quem é Deus, conhecer a sua soberania, conhecer o seu poderio sobre as nossas vidas, o seu controle total sobre todas as coisas. Isso é prosseguir em conhecer ao Senhor, é estar sempre crescendo na presença deste Deus. Então precisamos exercitar essa fé. O Salmo 91 nos leva a esse viés, né? Lá fala que aquele que invocar o Senhor ouve e atende a oração do teu servo. Então é uma maneira de estar se apegando mais a Deus. Eu preciso cada dia mais me aproximar de Deus, conhecendo Deus como meu protetor, como meu guardador, com aquele que me cobre com a tua sombra, como diz o salmista, a sombra do Altíssimo me protegerá, né? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não seria atingido. Então eu preciso conhecer e conhecer isso é através de uma vivência, através de uma experiência, de estar convivendo na presença do Senhor. Existem muitas pessoas hoje que dizem que conhecem a Deus, que são filhos de Deus, mas não servem a Deus, não têm experiência com Ele. Então é isso que o Oséias nos ensina, conhecer, mas prosseguir nesse conhecimento. O tempo de relacionamento é tempo de relacionamento profundo. Invocar o Senhor faz parte da vida daquele que confia em Deus. A promessa é se invocarmos. Se invocarmos, Ele nos ouvirá. Um relacionamento profundo com Deus nos traz segurança em qualquer situação.
Paulo diz que Deus assistiu na sua defesa quando ninguém estava com ele. Então, relacionamento com Deus é aquela oportunidade que eu tenho de conhecer a Deus, né? E Deus não precisa de relacionamento comigo para me conhecer, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, mas para que eu o conheça, eu preciso estreitar esse relacionamento com Ele. E esse relacionamento vai me trazer segurança, né? Quanto mais eu aproximo de Deus, mais eu conheço quem Deus é e o que Ele pode fazer na minha vida, né? E Paulo, ele fala que diante de uma dificuldade, quando ele foi julgado, ele falou que ele diz que ficou sozinho. E ele fala: ninguém estava comigo na minha primeira defesa, mas ele fala: mas Deus estava me assistindo, Deus estava comigo. Como eu falei no início, é motivo pelo qual Paulo conseguiu vencer as suas lutas, porque ele sabia que em todas elas Deus estava com ele. Então ele fala assim, que ninguém estava com ele, mas ele conseguiu ali vencer, conseguiu sobressair, porque ele sentia a real presença, ou seja, o Deus poderoso, a fortaleza de Deus estava sobre a vida do apóstolo Paulo, assim como o Salmo 91 tem nos ensinado. Ele foi forte diante de uma situação que outrora ele não conseguiria vencer se ele não tivesse ali a proteção divina diante dos seus algozes, pessoas que estavam ali com maldade, né, querendo prejudicá-lo, tentando fazer com que ele blasfemasse até mesmo de Deus. Desfrutando do favor do Senhor, o Salmo nos mostra uma promessa de longevidade e de salvação. Como foi dito algumas vezes, vemos a morte prematura de cristãos, mas para o cristão a morte não é o fim, sim o início de uma nova vida na eternidade. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então a gente vê aqui uma outra situação, desfrutando do favor do Senhor, mas eu fiz questão de colocar aqui sobre o nosso comentário também fala sobre isso, sobre o Salmo não é uma alusão a nós não sofrermos nesta vida, né? Ainda que no Velho Testamento dava a entender isso devido ao contexto em que ele foi escrito, né? Os judeus acreditavam que quem estivesse servindo a Deus não passaria por nenhuma dificuldade. Foi inclusive uma das coisas que os amigos de Jó acusavam, né? Que Deus não puniria uma pessoa justa. Mas no Novo Testamento nós sabemos que no mundo físico isso pode acontecer, né? Pode vir tribulação, pode vir morte, pode vir doença, e muitos cristãos morrem prematuramente, né? Por que isso acontece? Será que o Salmo 91 não está cumprindo na vida desses cristãos? Não é isso, na verdade, é porque a promessa para nós é além dessa vida, a promessa para nós é além túmulo, a promessa para nós é na eternidade. Então, ainda que passamos por tribulações nesta vida, o próprio Cristo sofreu nessa vida para nos dar direito a essa eternidade. Então, precisamos entender isso para que entendamos que a nossa morte não é o final da vida, mas sim o início de uma grande eternidade com Deus nos céus. É onde estaremos junto com o Pai, acolhido nos seus braços. Então é importante nós termos isso em mente. Não quer dizer que nós precisamos morrer para estar com Deus. Estarmos com Deus aqui já é um fato por Ele ser onipresente. E também Ele pode buscar a qualquer momento a sua igreja, né? E muitos talvez não provarão a morte, mas uma coisa é fato: a eternidade nossa deve ser garantida com Deus. Assim como o Salmo fala, o Senhor é o nosso esconderijo. Eu falei um pouco atrás que para os judeus o esconderijo era o templo onde representava a presença de Deus, mas para nós hoje Cristo faz a morada em nós, então aonde estivermos o Senhor está conosco, então Ele é o nosso esconderijo contra nossos inimigos, né? Nesta lição aprendemos que o Salmo 91 é um salmo onde mostra que Deus mostra sempre que Deus está sempre pronto a proteger os seus fiéis do mal, né? Então Deus está sempre pronto a nos proteger, e às vezes a nossa proteção é até de nós mesmos. O Senhor sabe dos nossos caminhos melhor do que nós, e Ele sabe o que é melhor para nós, então Ele está sempre a proteger. O Salmo traz essa visão de proteção, como já falamos aqui, os seus fiéis. Aprendemos também que o mal não é uma forma de amuleto para proteger a casa, como falamos aqui. Tem gente que deixa o Salmo aberto lá no Salmo 91, a Bíblia, e acha que só o fato de estar aberto vai impedir todo o mal, vai impedir que entre ali praga, que entre coisas ruins, né? Mas isso não é verdade, né? O Salmo, ele não tem poder algum se ele não estiver sendo lido e colocado em prática. A Bíblia aberta, ela não muda nada na minha vida, ela muda a partir do momento que eu leio e que eu pratico o que ali está escrito. Então a gente precisa ter esse cuidado para não levar para o lado místico, né? Ou misticismo, achar que a Bíblia é um amuleto, que as forças do mal vai respeitar a Bíblia, né? Isso não é verdade. O próprio Satanás, para tentar Jesus, ele usou a Bíblia. Ele, né, o Salmo, inclusive esse Salmo foi usado para tentar Jesus. O Salmo 91, ele usou lá o versículo 11: ao teus anjos dará o teu respeito. Então,
ele usou a Bíblia. Então a Bíblia não intimida ele, intimida é a aplicação dessa Bíblia, da mensagem dela em nossa vida, que afasta o pecado, né? Não adianta ficar aberta, né? É um salmo que mostra a soberania de Deus e o quão é importante é ser fiel a Ele. Então o salmo ele trabalha em torno disso, da proteção divina, da fortaleza de Deus e a sua soberania, ou seja, significa que Deus está sobre todas as coisas. Então não preciso me preocupar com o que há de vir, porque o Senhor está no controle e tudo não passa desapercebido diante dos olhos do Senhor, né? Então é importante eu ter essa visão de que o Salmo, né, como o Salmo nos mostra, que Deus é soberano, né? Muitas vezes em grandes dificuldades, nós pensamos até que Deus não está vendo, mas Deus está no controle de todas as coisas, né? E a gente sabe que ainda que no silêncio Ele está falando conosco, ainda no silêncio Ele está nos protegendo, muitas vezes nos protegendo em momentos que nós nem sabemos do perigo que estava por vir. O Senhor já adiantou na frente, como os teus anjos, né, dando ordem aos anjos para estar ali liberando o caminho para a gente passar. Então muitas vezes nós não entendemos isso, mas Deus está sempre vigiando, sempre nos guardando e sempre nos protegendo. E a maneira dele, a proteção sempre será benéfica para nós, porque o Senhor conhece o nosso coração, conhece a nossa vida. E uma coisa é certa, Ele nos prepara para um dia estar morando com Ele, aonde estaremos realmente debaixo das suas potentes mãos, escondido debaixo das suas asas, à sombra do Onipotente, ali na eternidade, ali livre do corpo de pecado, que será a nossa maior vitória, a maior vitória do cristão. Então está aí mais uma lição, onde falamos sobre o Salmo 91, que é o tema da lição que estaremos ministrando, né, no próximo domingo. E quero agradecer a você que ficou até o final do vídeo e que possa estar dando seu like para estar nos ajudando, também ativando o sininho, né, para que você receba as notificações e se inscreva no canal também para estar nos ajudando, compartilhe com alguém que você conheça, para juntos estarmos fazendo um bom trabalho na presença do Senhor. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês, mais uma vez peço desculpa por não ter conseguido lançar a lição número 8, falando sobre o coração sábio, motivo da correria do dia a dia, não consegui terminar a tempo, mas vamos tomar cuidado para isso não acontecer de novo. Que Deus possa abençoar todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima lição, se Deus quiser.